Donatella Versace trabalhou lado a lado com seu irmão Gianni para ajudar a criar uma das maiores casas de moda do mundo. Quando seu irmão foi assassinado em 1997, Donatella foi deixada para continuar o legado de Gianni. Hoje, ela é a diretora artística da casa de moda e vice-presidente da empresa Versace. Quer saber a história completíssima da estilista Donatella Versace? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, essa é a nossa primeira semana efêmera aqui do canal. Muito obrigada pela meta atingida dos 500 inscritos. Bora continuar crescendo esse canal do YouTube e o meu trabalho. Eu tô muito feliz com todo o carinho vindo de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, comentem aqui nos comentários o que vocês acharam da história da Donatella. Esse é um vídeo que eu tô fazendo porque uma inscrita pediu sobre a Donatella Versace, então se você tem alguém que queira que eu conte a história, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou deixar minhas redes sociais aqui também pra vocês darem uma olhada. E agora bora pro vídeo de hoje. Donatella nasceu no dia 2 de maio de 1955 na cidade de Reggio Calabria, na Itália. Ela é a irmã mais nova do estilista que foi assassinado, Gianni Versace, que eu já contei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada. E a Donatella Versace é a irmã mais nova dentre 3 irmãos. Ela tinha uma irmã mais velha ainda, mas acabou falecendo quando ela era criança, então são apenas os 3 irmãos e a Donatella é a irmã mais nova. Donatella e Gianni aprenderam a desenhar com a mãe, que tinha uma confecção de roupas. Numa entrevista pro The New Yorker, a Donatella falou que ela era o bebê da família. Eu era tão mimada, era a menina mais bem vestida da cidade. A Donatella e o Gianni tinham basicamente uma década de diferença de idade, sendo a Donatella a irmã mais nova, mas mesmo assim, na juventude e na adolescência, os dois sempre saíam juntos, eles eram muito conectados um com o outro. Então o Gianni saía para as festas, levava a Donatella, eles sempre eram os mais bem vestidos. O Gianni amava dar pitaco nos looks da Donatella, falar pra ela fazer tal coisa, vestir tal coisa, então eles eram sempre muito ligados. E, em fato, Donatella costumava concordar com as ideias malucas de Gianni. Em sua autobiografia, ela revelou que uma vez roubou o dinheiro da carteira da mãe e das chaves do carro do pai para que ela e seu irmão pudessem ver a cantora Patty Pravo juntos. Inclusive, a Donatella falou numa entrevista que desde o início o Gianni sempre revelou seus sentimentos para Donatella como irmão. Todos os segredos do Gianni a Donatella sabia, e a Donatella era basicamente uma pré-adolescente, já estava saindo com o Gianni, porque eles eram muito próximos, como eu falei pra vocês. Então o Gianni conseguia fazer uma mini saia de couro pra Donatella usar, ou outro tipo de roupa. Tanto é que tem uma informação a mais que eu achei pra vocês, que quem deu a ideia da Donatella pintar os cabelos de loiro platinado foi o Gianni. Então ele que tinha essas ideias malucas e fazia com que a Donatella aceitasse suas ideias para ser a sua musa em termos de inspiração, de moda e etc. Donatella chegou a falar que Gianni levou ela para as discotecas e tratou ela como uma mulher. Eu amava sua loucura e sentia os olhares invejosos das minhas amigas sempre que íamos a um show de rock. Foi o momento mais feliz da minha vida. Me senti como uma adulta, mas tinha uma perspectiva de longo prazo de uma criança. Pensei que minha vida inteira seria assim. Logo mais, indo para sua fase jovem adulta, iniciando seus estudos, ela começou a estudar línguas na Universidade de Florença, na Itália. Enquanto ela estudava para ser professora de línguas, o Gianni estava em Milão, começando a trabalhar como estilista para algumas marcas. E nisso ele teve a ideia de ir criando a marca dele aos pouquinhos. E a Donatella sempre fazia esse translado Florença, Milão, Milão, Florença, porque a Donatella sempre estava em Milão ajudando o irmão dela a fazer essa marca, criar as coisas, a construir esse império que ia se tornar no futuro. Então, desde o início da marca que o Gianni criou, a Donatella estava junto, ajudando ele. Inclusive, quando o Gianni lançou a marca, os 2 irmãos trabalharam com o Gianni para ajudar ele. Inclusive, a Donatella fazia parte das questões públicas de marketing, das campanhas publicitárias, dos anúncios. Ela sempre dava ideias, sempre fazia essas coisas, enquanto o Gianni focava na direção criativa da marca. Donatella ajudou a trazer um pouco do espírito rock and roll e do cachê de celebridades para a linha por meio de sua amizade com Madonna e Elizabeth Hurley. Donatella também atuou como designer-chefe da linha Versus da empresa. Ela aprendeu ainda mais sobre o negócio em meados da década de 90, quando assumiu um papel maior enquanto Gianni lutava contra o câncer.
Rapidamente falando sobre essa época, a Donatella meio que assumiu os controles da empresa Versace que o Gianni tinha criado. O Gianni estourou muito cedo, desde o início ele foi um grande estilista e fez fama muito rápido. Então as celebridades amavam ele, amavam o jeito dele. E nisso a Donatella foi pegando um pouquinho de celebridade aqui para lançar na marca, um pouquinho dali. E nisso foi criando o Império Versace, onde as celebridades tinham esse culto por usar as roupas do Gianni Versace. Porém, Gianni Versace descobriu que ele tinha um câncer super raro, então ele meio que ficou afastado por 1 ano e meio das funções da marca, e nisso a Donatella Versace assumiu esses comandos. Ela meio que criou as linhas, as coleções, as roupas, enquanto o Gianni estava cuidando da saúde dele. Felizmente, Gianni venceu essa luta contra o câncer, mas logo depois, em 1997, Gianni Versace foi assassinado pelo serial killer norte-americano Andrew Cunanan. Vocês já bem devem saber da história, tem série do American Crime Story para vocês verem. E nisso a Donatella teve um grande baque na vida dela, foi bem difícil essa situação para ela, e a Donatella teve que assumir os controles da empresa. Depois da morte do irmão, Donatella ressurgiu para assumir as funções de designer-chefe e vice-presidente do conselho. Ela também obteve uma participação de 20% na empresa, enquanto Allegra Versace Beck, sua filha com Paul Beck, recebeu 50%. O irmão de Donatella, Santo, recebeu os 30% restantes, e seu filho, Daniel Paul Beck, não foi testado como parte da empresa após a morte de Gianni, mas recebeu a coleção de artes que o tio colecionava, avaliada em mais de 30 milhões. Inclusive, ela citou numa entrevista que o Gianni Versace deu 50% da empresa para Allegra Versace Beck, que é a filha da Donatella. Só que a Allegra era uma criança, ela era muito novinha, e a Donatella teve que assumir a responsabilidade da empresa por isso, porque o Gianni havia dado a maior parte da empresa para a filha da Donatella. E nisso a Donatella fala que o Gianni idolatrava a sobrinha dele, era a princesinha do Gianni Versace. Então a Donatella teve que assumir as responsabilidades da empresa por conta disso. E ela até cita que se não houvesse sido dessa forma, ela não ia ter continuado na marca, na empresa, como diretora criativa, como, enfim, vice-presidente, etc. Claramente, Donatella ficou arrasada com a morte prematura do irmão. Ninguém estava esperando por isso, foi um choque para todo mundo. E nisso, Donatella então assumiu os cargos de diretora criativa e vice-presidente da marca. Porém, como eu falei para vocês, nesse 1 ano e meio que ele lutou contra o câncer, ela já havia tomado essa posição para ajudar a empresa, para ajudar o Gianni Versace. Inclusive, ela sempre fala que quando ele estava doente, ela ia no apartamento do Gianni, no quarto dele, e mostrava todos os trabalhos para validar com ele o que ela estava criando. E nisso eles fizeram esse trabalho de, querendo ou não, sucessão da empresa, não sabendo que ia acontecer um assassinato, mas eles estavam se preparando para que alguma coisa acontecesse de ruim. Inclusive, depois de assumir a empresa, Donatella citou em uma entrevista que ela era o novo rosto da Versace. Quem compra a moda de uma designer fraca e instável que está louca porque usa drogas e, portanto, não consegue se segurar? Ninguém. Então eu criei uma segunda Donatella fria e distante, agressiva e assustadora, contou. Inclusive, muitos falam das mudanças do rosto da Donatella e suas cirurgias estéticas. Muito disso está ligado à pressão que ela começou a ter depois da morte do irmão. Donatella estreou sua primeira coleção como diretora criativa da marca numa coleção Spring Summer de 1998. Ela fez esse desfile numa passarela transparente no Hotel Ritz, em Paris. E isso foi um sucesso também imediato. Ela teve as críticas positivas que ela estava esperando, mas mesmo assim ela teve que criar essa personalidade fria, segura de si, até dizemos malvada, como muitos dizem, que ela era muito fria e malvada e que as pessoas tinham medo dela. Donatella liderou e lidera até hoje essas diferentes linhas da marca Versace. Ela expandiu muito da marca por conta dessa mudança de segmentos que ela fazia. Então a marca tem linha de moda, de roupa, de design de interiores, de móveis, de sapatos, de perfumes. Tem até um hotel nos Emirados Árabes, se não me engano, do Versace. Então ela criou esse império que o Gianni havia começado. Ela só expandiu ainda mais, o culto das celebridades ficou ainda mais
É frequente, a gente consegue ver muitas celebridades usando as roupas da Versace. Inclusive, a Donatella convidou muitos estilistas novos para trabalhar com ela. Em 2009, ela convidou o Christopher Kane, que é um estilista que agora está se emergindo como um dos grandes nomes, trabalhou em 2009 com ela, e depois disso muitos outros trabalharam com a Donatella, e muito disso porque ela acredita no potencial da criatividade, jovem. Então ela sempre está tentando buscar novos estilistas para trabalhar com ela, para que a Versace continue se planejando e se tornando jovem, que é o que a marca prega até hoje. Os esforços de publicidade aumentaram na Europa e nos Estados Unidos à medida que Donatella associava os rostos de Madonna, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Beyoncé e outras estrelas à linha Versace. Versace também colaborou com celebridades para produzir designs. Essas ligações a colocavam em autoestima social, com pessoas como Elton John, Kate Moss e Príncipe Charles participando de suas festas. Inclusive, um dos grandes desafios da Donatella depois que o irmão morreu foi ela colocar suas ideias na marca. Ela, no início, depois da morte do Gianni, ela sempre se questionava o que o Gianni ia fazer, o que o Gianni ia criar, e nisso ela foi criando, pensando sempre nas ideias que o irmão tinha quando ele estava vivo. E nisso ela viu muitas críticas negativas vindo das pessoas por conta disso. Onde estava a potencialidade criativa de Donatella Versace? Parecia que ela estava copiando o trabalho do Gianni que ele havia feito, mas deixando o que ela acreditava um pouco de lado. Então, essa transição que ela teve que fazer para se tornar a Donatella que conhecemos hoje, de ser uma diretora criativa muito bem sucedida, veio desse desafio de tirar um pouco do que ela queria, que era continuar mostrando o trabalho do irmão, e colocar o trabalho dela na marca e as ideias dela e o que ela acreditava como moda na Versace hoje. Um dos grandes marcos da carreira de Donatella foi a criação que ela fez de um vestido verde usado por Jennifer Lopez na cerimônia do Grammy Awards em 2000. A peça foi considerada um clássico instantâneo na história da moda. Em 2008, Donatella foi nomeada presidente honorária da iniciativa Fashion Fringe de Londres, fundada pelo aclamado jornalista Colin McDowell. Filântropa ativa, Versace é patrocinadora do Elton John AIDS Foundation e em 2010 recebeu o prêmio Do Something da VH1 por suas contribuições para obras de caridade. Em dezembro de 2017, Donatella Versace foi premiada com o prêmio Ícone da Moda durante o Fashion Awards, enquanto em 2018 ela ganhou o prêmio internacional no CFDA. No mesmo ano, ela foi homenageada como designer de ano tanto em British GQ quanto pela GQ China. Ao longo dos anos, a empresa Versace foi comprada em relação às suas ações por muitas empresas gigantes. Em 2014 aconteceu isso, em 2016 aconteceu isso, e finalmente em 2018 o conglomerado da Michael Kors, uma empresa norte-americana, comprou a marca Versace mais ou menos no valor de 2 bilhões de dólares, então é muito dinheiro. Donatella Versace ainda tem um pouco dessa, vamos dizer assim, tem ações ainda com ela, em estimativas de 176 milhões de dólares, e ela continua sendo a diretora criativa da marca. Donatella Versace se casou com o ex-modelo Paul Beck em 1986. Donatella tem 2 filhos, um é a Allegra, que eu falei pra vocês, nasceu em 1986, e o outro é o Daniel, que nasceu em 1989, e foi ele que ficou com as obras artísticas que o Gianni tinha. Inclusive, uma curiosidade é que o filho dela, chamado Daniel, ele tem esse nome por conta de uma canção do Elton John, e como Elton John e a Donatella são amigos muito próximos, ela resolveu dar o nome do seu filho Daniel em homenagem à canção do Elton John. Donatella por muito tempo ficou conhecida por sua vida noturna muito agitada. Donatella Versace lutou por muitos anos em relação ao abuso de drogas que ela tinha e que ela fazia. E isso foi muito difícil, foi uma época muito complicada na vida dela. Em uma entrevista ela cita: "Eu não conseguia suportar a dor. Eu tive que esconder meus sentimentos. Que melhor maneira de esconder seus sentimentos do que com drogas?" Depois de lutar contra o vício em cocaína por muitos anos, Donatella procurou tratamento em 2004. Inclusive, Donatella continua falando na revista Vogue que, nos poucos momentos em que fiquei sozinha com meu vício, percebi que estava muito doente, mas então o próximo compromisso estava me esperando novamente.
Algumas noites eu não conseguia mais trabalhar e me envergonhei na frente dos meus filhos. Meu ódio por mim se tornou cada vez mais intenso. Inclusive, lembra que eu falei pra vocês que a Donatella, depois da morte do Gianni, sempre tentava encontrar uma maneira de fazer com que o trabalho do Gianni continuasse fazendo sucesso, mas que ela não colocava as ideias dela nas coleções. Então, numa entrevista ela até fala que ela errou muito por muito tempo em relação a isso. Ela fez muitos erros que hoje ela com certeza não gosta de ter cometido, mas que foi um aprendizado para ela. Ela até fala que demorou 7 a 8 anos para conseguir desvincular ela das criações que o irmão dela tinha, para que ela colocasse as criações dela, literalmente dela, nas coleções que ela estava lançando para Versace. Um ícone da moda, Donatella Versace foi paródia no Saturday Night Live em uma série de enquetes em que foi retratada pela atriz comediante Maya Rudolph. Donatella parecia ter um bom senso de humor sobre si mesma, chegando a ligar para Maya para dar seus conselhos. Em 2013, Donatella foi retratada por Gina Gershon no filme para a televisão Lifetime House of Versace, com estreia em janeiro de 2018. O diretor Ryan Murphy criou e dirigiu o Assassinato de Gianni Versace, American Crime Story. É a segunda temporada da série American Crime Story, onde eles contam a história do assassinato do Gianni Versace. Na série, quem faz Donatella Versace é a atriz Penélope Cruz. Muitos de vocês já devem ter visto essa série, mas se vocês não tiveram vistos ainda, recomendo, tá na Netflix. É muito legal, conta a história tanto da família Versace quanto do serial killer Andrew Cunanan. E quem faz o papel da Donatella é a Penélope Cruz, como eu falei. E pra Penélope Cruz foi um grande prazer fazer a Donatella Versace. Ela é uma fã da estilista. E a família Versace e a marca divulgaram um comunicado dizendo que não tiveram envolvimento em sua produção e que deveria ser visto como uma peça de ficção. Penélope Cruz disse que seu retrato da designer é uma homenagem pessoal, acrescentando todo o amor e respeito que sinto por ela está na performance. Penélope Cruz também disse que pediu a permissão de Donatella e a obteve. Em uma recente entrevista para Vogue Paris, perguntaram para Donatella qual conselho ela daria para os novos designers, para as pessoas que estão começando a trabalhar na indústria da moda, e a Donatella cita a seguinte citação: "Para seguir seus sonhos e nunca desistir, nada vem de graça nesta vida, você tem que lutar pelo que quiser. Você deve estar sempre pronto para lutar." E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Eu tô muito feliz de ter falado sobre a Donatella. Eu acho ela uma grande designer e eu tô muito feliz de ter começado a semana efêmera com a Donatella Versace. Vai ter um vídeo por dia essa semana, então fiquem ligados aqui no YouTube. Eu tô muito feliz. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal também. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo de hoje. Deixem seu like, que é muito importante pro meu canal e pro meu trabalho. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês e eu vou crescendo junto com vocês e aprendendo cada vez mais a dar meu melhor pra vocês. E é isso, uma ótima semana. Amanhã tem mais vídeo. Um beijo e até amanhã.